Oi galera, nesse vídeo nós vamos estudar mais uma função, mais um modular, nesse caso o módulo de uma função quadrática. Como nós já sabemos, a função modular ela troca o sinal dos valores da função que são negativos e os torna em positivo. Então, se temos uma função quadrática, o primeiro passo é descobrir quando é que essa função quadrática assume valores positivos e negativos. Para isso, a gente vai estudar o sinal da função. Para os valores do domínio que essa função for positiva, o módulo não vai fazer nada. E se for negativo, o módulo vai multiplicar por menos uma função para que o valor da função se torne positivo. Então, o primeiro passo é estudar o sinal dessa função. Então, vamos comigo. F de x é x2 menos 3x mais 2. Essa função, ela tem um a igual a 1, positivo. Significa que a concavidade dela é para cima. Certo? Segundo passo, descobrirmos se tem raízes ou não. Para isso, a gente vai achar o delta B2 menos 4AC. Então, quem é o delta? O delta é menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes A vezes menos 1, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 2, 8. Então, o delta é 1 positivo. Existem, então, duas raízes e a gente tem uma função que é desse tipo. Tá? Como é uma função de concavidade para cima com duas raízes, lembrando, essa raiz, nós temos que calcular essas duas raízes. Antes dessa raiz, a função está acima do eixo, positiva. Entre as duas raízes, ela está abaixo do eixo, negativa, e depois positiva. Vamos achar as duas raízes. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, quem é x? O b é menos 3, dá 3 mais ou menos 1. Raiz de 1 sobre 2. Então, as raízes são x1 é igual a 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. E x2 é 3 mais 1, 4 dividido por 2, 2. Primeira e segunda raiz. Então, aqui é 1 e aqui é 2. Então, significa que agora eu sei quando essa função é positiva. Primeiro, o módulo não vai alterar a função quando ela for positiva. Quando isso vai acontecer, o módulo não altera a função se o x estiver menor ou igual a 1 ou o x for maior ou igual a 2. Agora, essa função fica negativa. E nesse momento, o módulo troca o sinal e troca multiplica por menos 1 para multiplicar o valor por menos 1 e tornar positivo. Então, a função muda para essa se x estiver entre 1 e 2. Tá? Então, agora a gente já sabe onde a função continua a mesma e quando ela é multiplicada por menos 1. Tá? Que é nessa área. Então, para fazer o gráfico agora, nós já conhecemos as duas raízes, tá? Nas raízes, e a única coisa que resta é achar o vértice. E aí, o vértice vai ser nessa área que é negativo. Então, a gente usa essa função para achar o vértice. Então, o vértice que nós temos que achar é com a função f de x menos x2 mais 3x menos 2. E então, o x do vértice é menos b sobre 2a, que é igual a menos 3 sobre 2 vezes menos 1, menos 3, menos b, 2 vezes a, o a é menos 1. Então, é
3 meios. E o y do vértice é menos delta sobre 4a, que é igual. O delta é 1. Menos 1, o a é 1, é menos 1. Então, 4 vezes menos 1, menos 4, 1 quarto. Então, o vértice dessa função é o ponto 3 meios e o 1 quarto. Agora, vamos concluir fazendo a nossa parábola. Vamos ver, então, os pontos que temos que marcar. As duas raízes, 1 e 2. 1, 2. E esse ponto aqui, 3 sobre 2, que é o vértice. Primeiro marcamos as duas raízes. Tá? Para trás de menos 1, a função cresce, como uma parábola. E para esse lado também. Só que na hora de fazer o vértice, se não existisse o módulo, nós calcularíamos o vértice aqui e a parábola seria essa. Porém, a função modular troca o sinal, ou seja, em outras palavras, vai jogar este vértice para cima. E a gente achou o vértice. 3 meios, que é 1,5, 1 quarto. Então, está falando de escala mais 1 quarto. Então, esse é o vértice da minha parábola. Então, essa parábola, né? Assim. Então, ela vem assim, assim e assim. Então, essa é a função modular de uma função quadrática com concavidade positiva, tá bom? Concavidade para cima.